É um prazer estar aqui com vocês hoje, agradecer o convite feito através da Ana, agradecer a casa pelo convite. Tá? É uma satisfação quando a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que a gente ainda não conversou, conhecer casas que a gente ainda não conheceu e ver um trabalho bacana sendo realizado. Então, de início, obrigado pelo convite, obrigado pela recepção, né? Espero voltar mais vezes à casa. Bom, a Ana, quando nos convidou, ela pediu para a gente falar sobre esse tema, pedir e obtereis, né? E ela me passou algumas referências, né? Felipe, fala sobre esses assuntos, né? E aí são eles, no Evangelho segundo o Espírito, capítulo 27, os itens 1 a 8, que correspondem aos tópicos qualidade da prece e eficácia da prece. Inclusive, a nossa irmã leu um trecho aqui dele no item 4, que é o fechamento da primeira parte. E vamos ver também no livro dos Espíritos as questões relacionadas a esse assunto, né? Eu trouxe aqui basicamente o texto que está nesse material e em cima dele a gente vai discutir, né? E aí, de antemão, eu quero deixar vocês completamente à vontade para participar, porque isso aqui não é uma aula, não é uma exposição só de minha parte. Eu gostaria muito que isso se transformasse numa boa conversa, onde a gente pudesse enriquecer com as experiências de vocês, com os questionamentos de vocês. Se eu não conseguir responder a dúvida, certamente alguém aqui vai conseguir responder por mim. Então é uma oportunidade da gente trocar ideias sobre essas questões, ok? E a gente inicia, normalmente Kardec, nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele extrai trechos do Evangelho para depois tecer comentários sobre ele. Ele pegou os Evangelhos, que estão lá nas Escrituras, extraiu ensinamentos morais do Cristo, trouxe para comentá-los através da visão que ele construiu pelas orientações dos Espíritos, né? O Evangelho é um só, independente de ser o Evangelho do católico, o Evangelho do protestante, o Evangelho do Espírito, é o Evangelho de Cristo. A visão sobre ele é que vai estar permeada dos ensinamentos que nós recebemos de cada uma dessas doutrinas ou de cada uma dessas linhas de pensamento filosófico, né? Então Kardec traz esses ensinamentos de Cristo com base na visão do Espiritismo, da visão que os Espíritos passaram para ele formular essa doutrina, né? Então ele começa com um trecho de Mateus, em que Jesus começa a nos ensinar como orar, né? E nesse primeiro trecho eu destaquei logo uma parte que ele diz que quando a gente for orar, não faça como os hipócritas, que ficam de pé exaltando a sua prece para aparecer, né? Para se mostrar, como a gente fala aqui no Ceará, né? E ele diz mais, ele diz que esses aí já obtiveram o que eles queriam. O que é que eles queriam com isso? Não era aparecer? Eles já obtiveram. Eles não querem mais nada com a prece deles. Eles querem aparecer. Eles já obtiveram o que eles queriam. A prece é muito mais do que isso. E aí ele diz para a gente, quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E que quarto é esse? Que quarto é esse que ele convida a gente a se fechar? Será que é o quarto da nossa casa? A gente expulsa todo mundo, se fecha lá, desliga a luz para ficar escuro, fecha os ouvidos com algodão para não ouvir mais nada e vai orar? Certamente não é isso. Porque isso faria com que invalidasse, por exemplo, a possibilidade de eu orar enquanto eu estou dirigindo, de eu orar enquanto eu estou executando uma atividade corriqueira, como tomar meu banho. Eu posso tomar banho orando, mas eu estou fechado no meu quarto, o meu íntimo, né? Eu me recolhi
a minha intimidade. Eu me desliguei do mundo e me recolhi ao meu quarto interior para que me permitisse eu ter um acesso mais fácil a essas boas vibrações do plano superior. Tá? Então, a gente, quando vê essas orientações, a gente precisa desvincular os ensinamentos de Cristo das questões materiais. As imagens são materiais, mas o sentido que ele nos traz dos ensinamentos são sentidos espirituais. Então, toda vida que a gente lê um trecho do Evangelho, um ensinamento de Jesus, busquemos nessas palavras o toque espiritual que tem ali embutido. Ok? Vosso Pai que vê o que passa secreto vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito em vossas preces como fazem os pagãos, que imaginam que pela multiplicidade das palavras serão atendidos. O comentário que foi lido aqui antes da palestra já falava dessa história, do petitório exagerado, da repetição exagerada de palavras, sem ter nessas palavras nenhum conteúdo que toque o nosso íntimo, o nosso quarto ao qual Cristo pediu para a gente se recolher. No item 2, ele já traz um trecho do Evangelho de Marcos. Marcos escreveu que Cristo nos passou a orientação que quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai, a fim de que vosso Pai que está no céu também vos perdoe os vossos pecados. Esse trecho do ensinamento, Cristo botou também na oração que ele ensinou-nos, né? que o Espiritismo chamou de oração dominical, que normalmente a gente chama do Pai Nosso. Né? Lá ele diz para a gente perdoar as ofensas para ser perdoado. Mas aqui o ensinamento é que para orar, a gente tem que antes esvaziar o nosso coração de qualquer sentimento negativo. Tá? Seja ele ódio de alguém, seja rancor, seja inveja, seja o que for. É preciso que antes de conseguir elevar esse nosso pensamento a Deus com toda a nossa capacidade, a gente esvazie os sentimentos negativos que tem em nós. Por isso ele diz, perdoa antes o teu irmão de fazer a prece. Né? De que adianta a gente fazer a prece com o coração cheio de sentimento ruim? Nós estamos ali nos limitando, porque estamos nos aprisionando ainda nessas vibrações negativas. E aí eu trouxe um outro trecho do Evangelho, que não é da sequência desse capítulo, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois volta. Vamos pensar na sociedade da época em que Jesus disse essas palavras. Uma sociedade fundada no judaísmo, tá? Para o judeu daquela época, o que é que significava a oferta no altar? Para que o judeu levava suas ofertas? Alguém tem ideia? Para tudo. Para tudo. A oferta que ele dava no altar era, digamos, o primeiro passo no entendimento deles para conseguir qualquer coisa. Ele fazia a oferta para ter uma boa colheita no seu cultivo. Ele fazia a oferta para ter um bom desempenho no seu comércio. Ele fazia a oferta para ter uma família próspera. Né? Ele fazia a oferta para obter saúde. A oferta para o judeu, naquele tempo, era uma coisa que hoje a gente talvez não tenha a grandeza da importância. Né? E Jesus diz, se tu for fazer a oferta e tiver alguma coisa contra o irmão, deixa a oferta de lado, vai antes se reconciliar com o teu irmão. Quer dizer, a importância que ele deu a
essa reaproximação com o irmão foi maior do que aquilo que os judeus da época tinham como talvez o mais importante, que era a forma que eles tinham de se relacionar com Deus, que eram as ofertas, né? Então, quando a gente começa a buscar essas questões e resgatar isso para a gente entender melhor o que Jesus nos pedia, hoje é muito bonito a gente ver isso. Olha, deixa de fazer qualquer coisa que tu faz e vai se reconciliar primeiro com o teu irmão. Isso já é muito forte. Mas quando você vê a importância do que ele usou para comparar, e essas coisas Jesus usou em quase todas as parábolas. Muitas vezes elas perdem um pouco da força porque a gente não imagina. Exemplo, a passagem do filho pródigo. O que era naquela época um pai aceitar de volta em casa um filho que relegou a família, que abandonou a família? O que era na época um pai se render ao sentimento com o filho que o fazia sair da sua casa para ir buscar o filho na rua enquanto ele ainda estava caminhando? Isso a gente dá importância, mas não a importância que talvez tivesse quando Cristo fez essa pregação. A força que isso tinha para o povo da época. A força que tinha na época, por exemplo, ele acolher a mulher adúltera que ia ser apedrejada. Hoje, para a gente, é muito forte essa imagem de uma pessoa ser apedrejada. Mas qual era, na sociedade da época, a importância que se dava àquela mulher adúltera? Para ele ter parado o que ele estava fazendo e ter feito aquele movimento para acolhê-la e protegê-la daquele evento que iria certamente tirá-la a vida, né? A gente precisa resgatar essas questões. E mais uma vez, Jesus vem com uma parábola para nos ensinar sobre a prece, sobre a oração. Ele usava muito esses exemplos para mostrar àqueles que estavam ouvindo o que ele queria passar. E mais uma vez, ele usa figuras fortíssimas que talvez a gente não compreenda. O fariseu, na época, era a figura mais elevada da sociedade em termos religiosos, né? Ele dizer que o fariseu não estava orando correto era um negócio pesado. E aí ele vai comparar com quem? Com o publicano. O publicano era aquele cidadão que foi escolhido pelo imperador lá de Roma para ser o seu representante nas terras que eles viviam. Ele era o responsável por recolher o imposto para mandar para Roma. E ele ficava com a parte dele como remuneração. Então Jesus vem e pega essa figura que para a sociedade era vista com maus olhos, porque era o cara responsável por tirar o dinheiro deles e mandar para o inimigo que, digamos, que oprimia a sociedade, e comparou com a figura máxima da religião, né? Ele disse, olha, o fariseu, ele ora se exaltando, dizendo que é bom e que por isso deve receber as coisas. Enquanto que o outro não, o outro se humilha no sentido de se recolhe, reconhece a sua fraqueza, né, as suas imperfeições e pede perdão por aquilo, né? E ele diz, por isso ele será atendido, porque ele foi mais sincero na sua oração, tá? O que é que está por trás disso? É a nossa capacidade de dar sinceridade àquilo que a gente está falando ou pensando na oração. Nós estamos só repetindo palavras a esmo, ou nós estamos sintonizados com aquela mensagem que nós estamos tentando passar, né? Isso é uma questão que a gente precisa estar atento nesses momentos de prece. Momentos esses que são qualquer um, como a gente já falou. Em qualquer lugar, a gente pode estar em sintonia com Deus, com os bons espíritos, através de pensamentos bons, pensamentos, uma sintonia mais elevada, nos desligando dessas questões do mundo, certo? Tem horas, claro, que a gente vai ter que dar atenção a questões do mundo. A gente vive no mundo, a gente vai
está preocupado com o boleto que vai vencer segunda-feira, dia 1º. Isso a gente tem que viver, é da realidade da nossa sociedade. Mas a gente não pode dar a isso importância maior do que o que ele tem. E aí, Kardec fecha essa primeira parte com um comentário geral sobre todas essas passagens que a gente leu. Tá? E essa foi o trecho que foi lido aqui antes da palestra. E aí eu destaquei: não é pela multiplicidade das palavras que seria escutada, mas pela sinceridade delas. Quando a gente fala multiplicidade de palavras numa oração, o que é que vem à cabeça da gente? Intelectualidade, erudita. Uma linguagem muito rebuscada, né? Falando com 10 palavras o que ele poderia dizer com uma. Né? Quem tem aqui origem na Igreja Católica? Todo mundo, né? Muita gente, né? O nosso país, essencialmente, foi católico e talvez ainda continue. Hoje está um pouco mais equilibrado com o aumento da parcela das igrejas evangélicas, né? Mas qual é um costume, digamos, característico do catolicismo na oração? As orações decoradas, né? O texto. O tecinho, aqui rodando na mão, repetindo. Pode ser uma forma de eu me sintonizar com algo, sem dúvida. Eu estar ali, sinceramente, dizendo aquelas palavras, não é em vão. Eu estou sintonizado com algo. Mas eu tenho que estar alerta para que aquela minha repetição não seja mecânica. Né? Eu estou andando na rua aqui com o dedinho mexendo no texto, olhando o preço da roupa na vitrine, sem me preocupar, não, mas eu estou rezando o texto, estou rodando ele aqui na mão. Tá? Não é nenhuma crítica à Igreja Católica. Eu acho que muita gente veio de lá, mas é uma forma diferente de você olhar para aquela coisa. Não é que rezar um texto é ruim, é a forma como você deve encarar a oração. Tá? Não é a simples repetição, não é porque eu vou rezar o Pai Nosso 10 vezes que ele vai ter mais valor do que eu rezá-lo uma vez, atento para cada frase, vendo cada palavra que foi empregada, o sentido dela, buscando o significado. Tá? E até coloco no sentido também, assim, tem a minha mãe católica, eu vejo muito ela com um livrinho ali rezando aquelas, né, e como se ela fizesse uma oração dela, como se não tivesse o mesmo poder que aquele que ela está lendo ali toda noite, né? Sim. Então tem muito essa questão, não tem que ser desse jeito. A oração para Santa Teresinha é daquela forma, a oração do São José é daquela forma. Né? Então... A gente pode falar disso não só olhando para a Igreja Católica. Ao final do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz para nós uma coleção de preces. Qual é a importância dessa coleção de preces para o Espiritismo? É só repeti-las naqueles momentos que ele indica? Faleceu uma pessoa querida, então eu vou lá, capítulo 28, item tal, prece pelos irmãos que desencarnaram, e leio aquela prece? Não é. Ali estão expressas, para cada uma das situações, o que o Espiritismo nos ensina. Eu não posso pegar aquilo como sendo uma bula de remédio e lê-la sem pensar no que está por trás. Ali está sintetizado, na minha ideia, talvez por isso que está ao final do Evangelho segundo o Espiritismo, estão sintetizados ali todas as abordagens espíritas que ele construiu. Né? Para cada situação, ele tenta passar qual é a visão do Espiritismo para aquela situação. Qual é o sentimento espírita naquele caso. O que é que o espírita pensa quando desencarna uma pessoa querida? O que é que o espírita pensa quando desencarna um inimigo? O que é que ele pensa quando tem um doente? Ou o que é que ele deve pedir para si mesmo? Está tudo lá.
né? É importante a gente conhecer, é importante a gente entender o que está lá proposto, mas vendo aquilo como uma receita para uma abordagem, não necessariamente tomar aquilo como uma verdade hermética, né? Que eu não posso, dentro daquela ideia, construir a minha oração, a minha prece sincera, entendendo o que eu estou levantando de pensamento. É interessante. Só lá no que independente da religião, né? Seja o catolicismo, independente, o que tem que se entender é que quando está fazendo uma oração, quando está fazendo uma prece, você está se concentrando naquilo ali. E se você está fazendo a prece, a oração, está direcionado para alguma coisa. Então você se concentrando, está repetindo, mas está concentrando nisso. Se estiver sendo repetitivo, porém, com a intenção de você não desviar a atenção para outras coisas, e eu tenho que levar o filho para a escola, e eu não posso esquecer do que estou falando, você vai estar mais conectado. é a ideia do mantra, por exemplo, nas doutrinas orientais. Que é muito uma repetição para isolar do... É justamente para isolar e você manter aquela conexão. Então, independente de religião, né? Sim, sim. A ideia que eu falei foi no sentido de não repetir por repetir, sem exato. Entender o mecanismo que teria Não, mas é um por trás. Sim. Sabe o que está falando mais? Tem a leitura diagonal e tem a oração diagonal também, né? Começa uma frase, termina com a outra, né? E vai passando. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e vos comparares aos outros, e se vos comparares aos outros, procurai o que há de vós de mal. Aqui ele vem, talvez, resgatando aquela passagem do fariseu e do publicano, né? O fariseu, ele se exaltava, né? Dizendo as suas qualidades. Olha, Deus, eu sou bom, eu recolho o meu dízimo, eu atendo o pobre com um prato de comida, eu faço isso, eu faço aquilo. Tá? E aí vem o Espiritismo e nos propõe uma abordagem diferente. Se você quer se comparar com alguém, se compare, mas vendo em você o que pode melhorar que aquela pessoa tem e você ainda não atingiu. Tá? Desculpa, eu acabei pulando o que você ia. Era algo no sentido que ela falou, que você falou assim, o sentimento espírita nas orações do livro, que é justamente a questão, talvez não seja exatamente você decorar, porque quando ela decora e ela acredita naquela oração decorada, aquilo ali também vai estar valendo, porque sim, é o sentimento que ela bota naquele sim, modelo, né? Tem uma passagem, uma fala do Haroldo Dutra, em que ele disse, conversando com uma pessoa que estudava o judaísmo, não sei exatamente o contexto, ele se lamentou que tinha poucos textos de época para ele entender melhor a sociedade, entender melhor as crenças do povo e tal, e o cara disse, não, você está enganado, verifique as orações, você ora aquilo que você acredita. Então verifique o texto das orações, que ali estão embutidos os conceitos daquela filosofia. Né? Então, se você quer entender os conceitos por trás de uma filosofia religiosa, de uma doutrina religiosa, o que seja, verifique as orações dela. Ali estão embutidos as crenças daquele conjunto de entendimentos. Né? É a ideia daquela coletânea de preces espíritas ao final do livro. Ali estão resumidos os ensinamentos espíritas, né? As propostas que o Espiritismo traz diante de cada uma daquelas questões. No item seguinte, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, a eficácia da prece, ele começa com uma passagem de Marcos: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido será o que pedis. A gente acredita realmente nisso. Isso é 100% verdadeiro, aplicável a qualquer coisa. Merecimento, né? A questão do merecimento.
merecimento, é a questão de adequação, se o que você está pedindo é bom para você. A gente às vezes pede sem entender o que é que a gente precisa de verdade, né? A gente pede muito, né? Sem precisar. Se aquilo é necessário. Se aquilo é necessário, se vai ser bom para a nossa caminhada, né? A gente adora pedir, né? E aí ele compara acho que é na passagem seguinte. Aqui são duas observações para as pessoas que criticam ou pelo menos constroem uma ideia de que a prece é desnecessária, tá? Ele diz: se Deus conhece todas as nossas necessidades, é inútil que se torne a expor. Se Deus sabe tudo, Ele sabe o que eu preciso, por que é que eu vou orar? Por que é que eu tenho que pedir se Ele sabe que eu já preciso daquilo? E aí ele pode entender que, se achando o universo encadeado por leis eternas e as leis de Deus são imutáveis, eu não posso mudar o que está acontecendo se eu orar. Eu vou poder mudar o que está acontecendo? Né? Sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis que não podem ser advogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida são submetidas à fatalidade, vai grande distância. Deus nos criou, talvez uma evolução dos outros animais, incutindo em nós razão, inteligência, né? Uma capacidade de discernir questões mais elevadas do que simplesmente onde é que está a comida e como eu me reproduzo, né? Deu a gente o livre-arbítrio, a capacidade de optar pelo que é certo ou o que é errado. Muitas vezes a gente, desconhecendo o que é certo e errado, faz más escolhas. É normal para o estágio evolutivo que a gente está vivendo. Nós não podemos também nos punir exageradamente por erros do passado, no sentido de mantermos presos a ele. É importante que a gente reconheça o erro, mas reconheça que hoje a gente já sabe que aquilo era errado e que hoje a gente talvez não fizesse a mesma coisa que fez no passado. Essa é a grande importância. Não só um arrependimento vazio, é a percepção de que a opção que você tomou não foi a opção mais adequada, né? E entender que muitas das dificuldades que a gente passa não é porque já estava predestinado, não. A gente se coloca em muitas situações complicadas por nossas ações. Eu estou pagando os erros que eu cometi na minha vida passada. Ok, em parte. Mas e os erros que você vem cometendo? Não estão gerando já questões que você está tendo que resolver nessa existência, na Terra? Né? É muito cômodo eu jogar todas as minhas dificuldades para as pessoas que eu matei há 2 encarnações atrás, para aquelas que eu torturei e decapitei. É muito fácil. Na França eu era um inquisitor, eu fazia isso, fazia aquilo. Meu amigo, isso passou. Vamos viver a nova existência e perceber nessa existência o que é que você está fazendo de diferente. O que é que você está buscando melhorar agora? Não é se acomodar no sofrimento, entendendo errado a resignação que nos é proposta. Resignar-se não é acomodar-se. É entender o processo, mas ter força para transformar. E aí ele traz um complemento que diz assim: concedido vos será o que quer que pedires pela prece. É a máxima que ele propôs lá. E lógico, deduzir que basta pedir para obter. Ele compara a figura do filho e do pai. O filho pede ao pai. O pai só atende se ele entender que aquilo é bom para o filho. O melhor pai do mundo
não vai atender seu filho num pedido equivocado, num pedido que o pai reconheça que não fará bem para o filho. Tudo bem, muitas vezes o pai erra na sua interpretação dos pedidos do filho, é normal, mas uma coisa que ele saiba que para aquele filho não fará bem, ele não vai dar porque o filho está pedindo, tá? Não é o fato do filho se deitar no chão e se debater que vai fazer com que o pai dê a ele qualquer coisa. Pelo menos isso que se espera Eu do tenho uma pai. dúvida quanto a isso, até relativamente antiga. Deus permite, por exemplo, se A quiser matar B, vamos supor, Deus permite que a gente tenha o nosso livre-arbítrio e faça coisas erradas, né? Sim. Eventualmente B tem uma proteção, ou mesmo A tem uma proteção espiritual e a coisa não acontece, certo? Mas, dentro desse livre-arbítrio nosso que é respeitado, também não seria Deus não permitiria que a gente recebesse o que a gente pede, mesmo que não seja bom? Depende. Se for uma coisa que realmente vá lhe impedir de prosseguir na sua, vamos chamar de missão, na sua prova, na sua expiação, o que seja. Se for lhe prejudicar, não vejo porquê. A menos que aquilo seja uma prova pela qual você tenha que passar. Tá? Essa história de que Deus permite que o mal aconteça. Tem até uma passagenzinha no Evangelho que diz que o escândalo é preciso, mas ai de por quem vier o escândalo. Né? Há males que são necessários para o cumprimento de uma série de coisas. Né? A justiça divina é perfeita. O que a gente faz, a gente vai ter que reparar. Eu faço um mal a alguém, eu vou ter que não só sofrer aquele mal, eu vou ter que reparar aquele mal que eu fiz. É diferente da comparação simplória de que se eu matei, eu vou morrer pela morte que eu causei. Há males que eu vou ter que passar como prova ou como uma expiação. E há alguém que, na sua escolha equivocada, será o instrumento para a realização desse mal. Ruim para ele. Aquele que sofreu, ele está vivenciando aquilo que ele precisaria passar para cumprir uma programação, que a gente, olhando para essa encarnação, a gente não reconhece. Né? Um jovem, uma criança foi assassinada brutalmente. Aquele jovem, aquela criança tinha uma missão, ou uma expiação. A gente não sabe, também a gente não pode dizer que ele sofreu porque fez mal. Ele pode ter vindo para construir um cenário em que aquele grupo familiar precisava vivenciar. As opções são inúmeras, a gente não pode restringir. Mas aquele que fez o mal, porque o mal era necessário, não será menos responsabilizado por isso. Né? O escândalo era necessário, mas ai daquele por quem o escândalo foi realizado. O que Deus me concederá sempre, se Ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação, meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. E aí vem o grande passo do entendimento que a gente precisa ter. Eu vou orar pedindo para não ter dificuldade, ou eu vou orar pedindo para eu ter força para superar as dificuldades e vencê-las. As dificuldades todos passaremos. O que nós temos falta é da força para enfrentá-las. E muitas vezes caímos nesse processo. Então, ao pedir força, resignação, paciência, coragem para enfrentar todas essas dificuldades, nós seremos atendidos. O nosso pensamento vai chegar a bons espíritos que nos acolherão os pedidos e estarão conosco lutando ao nosso lado. Tá? Deus vai vir e vai te ajudar. Deus está sobre tudo isso,
são regras, são leis que ele criou. Certamente, ele tem emissários infinitos para cumprirem a sua promessa de estar conosco a todo momento. O nosso pensamento elevado, chegando a esses bons espíritos, permite que nós nos conectemos com ele e absorvamos dele essas capacidades que precisamos. Certo? No momento que a gente entender isso e passar a pedir realmente o que a gente precisa, a gente começa a tentar a encarar melhor esses degraus do caminho. É fácil? Certamente não. Vai ter um momento lá que a gente vai se desesperar, vai achar que não pode, vai achar que a cruz é mais pesada do que o corpo não suporta, né? E aí que está o grande ensinamento do manter-se em vigília e oração, para tentar identificar esses momentos em que a fraqueza começa a nos atacar, para que a gente reaja com mais força ainda. Ajuda-te que o céu te ajudará. Vocês lembram daquela passagemzinha? O pedir e obtereis é uma das 3 coisinhas que sempre fala, né? Alguém lembra das outras? Pedir e obtereis. Bater e a porta vos será aberta. Né? Tem outra. Buscar e achareis. O que é que tem em comum em cada uma dessas frases? Precisa ter uma ação, né? Tem uma ação antes. Tem uma ação antes. Tá? Eu preciso realizar algo para que algo aconteça. O algo não vai acontecer se eu não tiver feito antes alguma coisa. Se eu não me mover, as coisas não vão funcionar da forma como deveriam funcionar. Ajuda-te que o céu vai te ajudar. Dá o primeiro passo, que alguém vem atrás e vai te empurrando mais forte. É aquela história, quero ganhar na loteria, mas não vou lá Não vou nem jogar, né? E quer conferir os números, né? Vixe, esse número é ruim. Qualquer um que dessa vez ele não ia ganhar. Jogar primeiro. A mais das vezes a gente quer ser socorrido por um milagre. Né? A gente quer que o milagre aconteça. Né? Sem esforço. E aí ele fecha esse trecho com uma passagem que fala de um homem perdido no deserto. Alguém já leu essa passagem? Diz que um homem estava no deserto, muita sede, já desfalecendo, né? E começou a pedir a Deus a salvação. Né? E aí ele diz que não vai aparecer um anjo lá com um copo d'água para dar para ele. Não é assim que as coisas acontecem. Né? Mas ele diz que apareceram ali bons espíritos que o estimularam a tomar determinado caminho. Ele tinha infinitos caminhos para tomar, mas recebeu uma sugestão de tomar um caminho e tomou aquele caminho. Se ele tem fé, ele vai dizer: poxa, Deus me atendeu no meu pedido, me deu a orientação. Se ele não tem fé, Deus não me atendeu, a minha oração não serviu de nada. Eu tive que sair, escolher um caminho e tive sorte de achar água no caminho que eu tomei. Veja só, a forma como a gente encara as situações, né? O que a gente pede nos será dado. Muitas vezes, não da forma como a gente pede. Aí a gente volta para aquele questionamento anterior. Tudo nos será dado? Sim, da forma como a gente precisa, merece, né? E será proveitoso para a gente. Tá? Mas às vezes não vem da forma como a gente pede e a gente acha que Deus não nos atende na prece. Tá? Porque o Espírito não lhe disse claramente: segue esse caminho que encontrarás o que necessita. Dessa maneira o cara ia ficar
na certeza, realmente eu fui ajudado, porque eu vi lá um Espírito se materializou na minha frente e disse, ó, ande aqui, você vai andar 200 metros, tem um poço d'água. É interessante que muitas vezes a gente quer isso, às vezes dentro da doutrina espírita. Ontem a gente estava tendo uma conversa no jantar com um grupo de amigos, falando dessa questão do espiritismo, do que a gente acredita, até onde a gente acredita, nas dúvidas que a gente ainda tem. Ah, mas eu queria que aparecesse um espírito aqui na minha frente para poder acreditar. Será que precisa disso para a gente acreditar? Que um espírito se materialize aqui nessa mesa e comece a falar para que a gente acredite? É tão cômodo assim o nosso posicionamento, né? Os sinais não já estão tão disponíveis para a gente. Muitas vezes a gente age dessa forma. A gente, muitas vezes, por alguma dificuldade, culpa Deus, questiona Deus porque está permitindo a gente passar por isso, né? Questiona amigos, questiona familiares, porque estão agindo conosco de uma forma que a gente acha que não é a forma correta, né? Sem reconhecer muitas vezes que estamos tentando ser ajudados da forma como cada um pode ajudar, né? Com isso a gente fecha essa parte do Evangelho e iria começar agora o Livro dos Espíritos. Só que eu acho que eu me empolguei muito na fala, a gente conversou, foi uma conversa muito bacana e já foi... Você ainda tem os 10 minutinhos. Pronto. São 8 perguntas, a gente vai correndo. Escolha algumas, Vamos lá. Agrada a Deus a prece? A prece sempre é agradável a Deus quando dita com o coração. A gente já falou isso, né? A sinceridade que a gente tem que colocar na nossa prece, né? A nossa oração. Seja ela falando ao fazer uma prece em público, seja ela no recolhimento do nosso quarto, né? Do nosso íntimo, né? A gente precisa colocar ali, aquelas palavras que estão sendo ditas ou pensadas, um sentimento verdadeiro para nos aproximar a Deus. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Qual o caráter geral da prece? Por que a gente reza? Por que a gente ora? Por que a gente faz prece? Se já Deus. Aqui ele diz que a gente tem 3 objetivos gerais na prece: louvar, pedir e agradecer. Qual é o que a gente faz mais? O que a gente ainda faz às vezes? E o que a gente talvez não saiba nem o que é? É interessante porque isso vale para todo mundo. Eu, quando vi isso aí, eu disse, vem cá, por que Deus quer que a gente fique enaltecendo Ele, dizendo suas qualidades, dizendo que Ele é bom, que Ele é um Pai amoroso, que a justiça dele é perfeita, que a bondade é infinita? Para que Ele precisa disso? Para que Ele precisa ser enaltecido? Certamente Deus não precisa disso. Quem precisa somos nós. Para no esforço do exercício reconhecermos nele esta figura divina. Essa é a importância do louvor. Muitas vezes a gente relega isso ao segundo plano. Como é que começa o Pai Nosso? Santo é teu nome. Ele começa louvando, enaltecendo as qualidades do Pai que está no céu. Esse é o louvor. Tá? Louvar por louvar também vale para toda aquela história que a gente discutiu. Se não tiver o sentimento ali, eu estou só jogando qualidades que para Deus todas são infinitamente boas, então eu posso só jogar qualquer uma que é dele, certeza. Mas tem que ser importante para a gente. E aí sim, nos momentos de dificuldade, pedir e todo dia, sem dúvida, agradecer. Ok? A prece torna melhor o homem?
Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. Quanto mais a gente se conecta com essa energia boa do alto, quanto mais a gente eleva o nosso pensamento, é uma via de mão dupla. A energia boa de lá vem para a gente, né? O nosso pensamento sobe e é refletido com boa energia. Nós recebemos deles esses bons fluidos, né? Não é só tomando água fluidificada ou recebendo o passe aqui na câmara, não, né? Na oração, isso acontece, né? É um reflexo da prece, esse amparo, através de boas vibrações, através de boas sugestões, né? Através de orientações que a gente muitas vezes não sabe nem de onde veio, mas entende que é um caminho interessante para a gente seguir. Mas aqui também cabe o alerta para a gente ficar sempre em vigília, no sentido de perceber a origem dessas orientações, a origem das influências, porque muitas vezes a gente cai por ceder a influências que não são tão nossas, pela falta dessa conexão maior com o alto. Como é que certas pessoas que oram muito são, obstante, mau caráter, ciosos, invejosos, intratáveis? O essencial não é orar bem e fazer o estudo de si mesmo. Não vai ser porque eu vou começar a rezar que eu vou ficar uma pessoa boa. Se eu não tiver uma atitude sincera naquele processo de oração, naquela prece, naquele recolhimento, se eu não colocar ali o melhor dos meus sentimentos, em nada aquilo vai me servir. Eu continuarei sendo uma pessoa ruim, resumidamente. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. O perdão das faltas a gente deve reconhecer como não como uma isenção da responsabilidade, né? Eu cometi um erro, a justiça divina é perfeita, eu vou ter que reparar aquele erro de alguma forma. O perdão é para que eu entenda que aquilo é um processo errado que eu adotei e que eu preciso mudar de atitude. É pela mudança do proceder que o perdão vai acontecer. O que é o perdão? É eu me desligar de um sentimento negativo, na linguagem aí dos psicólogos, ressignificando esse sentimento, né? Dando a ele uma nova percepção que me permita continuar minha caminhada sem levar aquele fardo pesado de já ter cometido um erro ou de já ter sofrido pelo erro de alguém. Pode-se com utilidade orar por outra pessoa? Sim. Atrai a si, mediante a prece, os espíritos bons, a estes se associam ao bem que desejam fazer. A partir do momento que eu ore por alguém, aquela vibração positiva, aquele sentimento positivo vai chegar a quem eu estou orando. Se não diretamente através de mim, através dos bons espíritos que vão acolher os meus pedidos e as minhas vibrações. Tá? E a gente, quando começa a estudar isso, o Espiritismo tem obras que nos fazem perceber isso melhor. O nosso pensamento é uma vibração que que emana em todas as direções, né? O que eu penso no plano espiritual se realiza. Tá? Se eu emito um pensamento negativo para alguém, essa negatividade pode até não afetar essa pessoa pelas vibrações positivas que ela possa manter. Mas certamente eu já fui afetado por essa negatividade, porque ela saiu de mim, ela surgiu em mim, e pode ter afetado outras pessoas que estivessem suscetíveis a essa vibração negativa. É tudo um processo de sintonia. A pessoa a quem eu emiti pode não receber,
por estarem numa sintonia melhor. Eu estou na sintonia baixa emitindo aquilo, eu já percebi mesmo, porque eu fui a fonte emissora daquele negócio. Mesma coisa no lado positivo. Se isso vale para o negativo, vale para o positivo. Se eu elevo minha vibração, emito boas vibrações em nome de alguém, peço aos bons espíritos que o acolham nas suas dificuldades, isso certamente chegará a eles. Ok? Podem as preces que por vós mesmos fizerdes mudar a natureza das vossas provas e desviardes o curso? Mais uma vez, a justiça divina, perfeita. A gente não vai deixar de reparar os erros que cometeu. Mas, com aquele pedido de força, de coragem, de paciência, de resignação, essas dificuldades vão nos parecer muito menores. Então, mesmo que indiretamente, as nossas provas estão sendo reduzidas. Não reduzidas simplesmente em diminuir o seu impacto, mas a forma como nós percebemos esse impacto e como conseguimos superar essa dificuldade. Podem as preces que por nós... A continuação, né? Aquela história que a gente já comentou. Quanto mal que a gente vive não é causado pelos nossos erros de agora, né? A prece vai diminuir as nossas provas? Sim, a partir do momento que evitar que a gente continue errando. Se nós evitarmos o erro, nós estaremos já evitando uma dificuldade que certamente iríamos passar mais à frente. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Sim, é útil. A prece pode até não mudar as provas que aquele espírito sofredor tem que passar. Ele vai ter que passar por uma série de coisas que ele acumulou na sua caminhada. Tá? Mas a forma como ele vai encarar isso, como a gente já comentou aqui, vai ser diferente se ele receber de nós essas boas vibrações. Né? Se ele se fortalecer com a nossa prece, nós já vamos estar fazendo muito por ele. Né? Eu acho que todo mundo aqui assistiu o nosso lar. Né? André Luiz passou 7, 8 anos no umbral sofrendo. Em que momento que ele conseguiu se reerguer? No momento em que ele percebeu que por uma oração ele poderia sintonizar com aquela ajuda que estava lá do lado dele, mas ele não via. Se aquela percepção da oração não veio dele, será que alguém também não pode ter orado por ele naquele momento? E aí mais na frente ele vai encontrar uma senhorinha que orava muito por ele todo dia, porque um dia ele atendeu ela de graça em algum lugar da vida médica dele. Né? Quer dizer, está tudo encadeado. A gente pode sim orar por aqueles que a gente sabe que estão sofrendo, ou imagina que estejam sofrendo, ou mesmo que não estejam sofrendo. Orar por aqueles que já foram, no sentido de que estejam tendo um bom exercício da sua vida espiritual, do seu aprendizado, que estejam com força para encarar os novos desafios em encarnações futuras que venham. Tá? Tudo é válido. O que deveis pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrito no Evangelho? É engraçado porque essa resposta foi dita por um pastor, né? Um pastor que tinha desencarnado há poucos anos, deu essa mensagem lá para Kardec, explicando uma visão que era própria dos evangelhos, porque não tinha nos evangelhos nada indicando que você devesse orar por quem já morreu. Mas Cristo foi mais além. Ele disse que aos homens cabe amai-vos uns aos outros. Ele não limitou. Ame só aqueles que estão num raio de 10 metros. Ame só aqueles que estão dentro do seu bairro. Não foi. Amem uns aos outros, indefinidamente. Encarnados, desencarnados, onde quer que estejamos. A nossa caminhada vai nos permitir um dia atingirmos um patamar tal que reconheçamos cada um de nós como irmãos e tenhamos por cada um de nós um amor tão verdadeiro quanto temos hoje por um irmão, por um esposo, por uma esposa. Tá?
Pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos espíritos bons, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades, dimanda sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Aqui é interessante uma observação, no sentido de que muitas vezes, pelo desconhecimento, basta-nos que um ente querido desencarne, que a gente passe a tratá-lo como um santo e passe a orar para ele nos proteger. Minha vozinha se foi, ela agora é uma santinha que está me protegendo lá no céu, e eu passo a orar por ela. Nós não temos percepção ainda da realidade de todos nós aqui na Terra. Nós não sabemos a realidade dessa pessoa no plano espiritual. Nós temos uma ideia, foi uma pessoa boa, certamente não vai ter dificuldades infinitas, mas todos nós temos as nossas dificuldades. Imagina a gente ainda num processo de percepção, um processo ainda de atribulação pelo desencarne, receber pedidos de ajuda, sabendo que a gente ainda não tem capacidade de ajudar. Certamente bons espíritos vão acolher esses pedidos. Se não é aquele seu ente querido que vai atender, certamente um bom espírito vai tentar lhe atender se o pedido for sincero. Mas vamos pedir por nós e por aquele espírito que já está lá. No lugar de pedir a ele, vamos pedir a nós e por eles. Né? E aí ele diz, os bons espíritos estão aí, são os mensageiros de Deus. A gente pode pedir a eles. É errado a gente orar para Bezerra de Menezes? Não. Ele tem um trabalho belíssimo na espiritualidade, ajudando muita gente. Certamente o nosso pedido a ele vai chegar. Se não a ele, há um espírito tão bom quanto ele que vai nos atender. É o nosso sentimento que está ali envolvido. Né? E tudo acontece pela vontade de Deus e pela permissão de Deus. Né? Entendendo aí todo o processo de justiça divina, de merecimento, né? Do que é bom e o que é ruim para a gente na nossa caminhada. Ok? E aí eu vou deixar um dever de casa para vocês. Uma leitura para vocês fazerem quando chegar em casa. Vocês conhecem a Revista Espírita? Costumam ler a Revista Espírita? Não. Ela é pouco conhecida da grande maioria. Mas é um repositório importantíssimo do material que Kardec produziu durante a sua pesquisa com o Espiritismo. Tá? Você pode acessar online, tá? Nesse endereço, Kardecpedia. Todo mundo conhece a Wikipedia para pesquisar tudo, para fazer trabalho escolar e o que seja, mas existe uma Kardecpedia também, onde lá tem toda a obra de Kardec digitalizada e disponível para a gente fazer pesquisa por palavra-chave, por tema. Você abre um tópico do Livro dos Espíritos, lá embaixo aparecem os tópicos relacionados para você fazer um estudo comparado. Para quem gosta de estudar línguas, você pode ler em paralelo em português e em inglês, ou português e francês, português e espanhol. É fantástico para você envolver-se no estudo espírita, trazendo ferramentas para nos ajudar nesse processo. Então, o dever de casa hoje vai ser: procurem a Revista Espírita de janeiro de 1866, busquem o artigo Considerações sobre a Peça do Espiritismo, é o segundo artigo dessa edição, e leiam. É bem interessante a abordagem que Kardec faz nesse documento. Ok? Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção, obrigado pela participação de todos e boa noite.